A serra do Rola Moça não tinha esse nome não. Eles eram do outro lado e vieram na vila se casar. E atravessaram a serra, o noivo com a noiva dele, cada qual em seu cavalo. Antes que a noite chegasse, se lembraram de voltar. Disseram adeus pra todos e puseram-se de novo pelos atalhos da serra, cada qual em seu cavalo. Os dois estavam felizes, na altura tudo era paz. Pelos caminhos estreitos, ele na frente, ela atrás. E riam, como eles riam, riam até sem razão. A serra do Rola Moça não tinha esse nome não. As tribos rubras da tarde rapidamente fugiam e apressadas se escondiam lá embaixo nos socavões, temendo a noite que vinha. Porém, os dois continuaram, cada qual em seu cavalo, e riam, como eles riam. E os risos também casavam com as risadas dos cascalhos que, pulando levianinhos da vereda, se soltavam, buscando a despedida. Ah, fortuna inviolável! O casco pisara em falso. Dão noiva e cavalo um salto, precipitados no abismo. Nem o baque se escutou. Faz-se um silêncio de morte. Na altura tudo era paz. Chicoteando seu cavalo no vão do despenhadeiro, o noivo se despenhou. E a serra do Rola Moça, Rola Moça se chamou. Galerinha, esse texto, né, é um poema. E esse poema, ele é uma narrativa, é um poema narrado, porque ele tem uma história por trás dele. Ele começa falando de um casal de noivos que foram até a vila casar. Provavelmente, do lado da serra onde que eles moravam, não havia uma capela, então eles atravessam o despenhadeiro para se casar e na volta para casa acontece essa fatalidade como narrada, certinho? Quem escreveu esse poema, essa poesia, foi Mário de Andrade. Ela foi escrita em 1954 e ainda é um clássico desse tipo de poema narrado, né, que nós caracterizamos como poema narrado. Então, isso aqui, gente, ela conta uma história muito rica, ela é cheia de fatos, ela tem as características, né, do tempo, do local e dos personagens. Lembrando que os personagens de um texto se chamam protagonistas. Quem são os protagonistas? São aqueles personagens principais. Trabalhando dentro do texto, nós iremos trabalhar palavrinhas com X e palavrinhas com CH. Eu já destaquei aqui no meu texto palavrinhas com X, a palavrinha, né, com X e palavrinhas com CH. Vocês podem circular aí com lápis colorido para destacar no texto de vocês também. Vamos lá para as nossas atividades. Retire do texto a palavra escrita com X. Se vocês pegaram um lápis, leram novamente o texto com atenção, foi fácil circular a palavrinha com X. Como se acha a palavrinha lendo o texto?
pega o lápis, leu a questão, pediu palavrinha com X, lê o texto todo e vai circulando as palavrinhas. Retire do texto as palavras escritas com CH. Aqui, ó, a palavra, singular, então era só uma. Todas as palavras, plural, mais de uma. Chegasse, chicoteado e chamou. Certinho? 3. O que pode se observar ao ler as palavras com CH e X? Vamos lá. Palavrinha escrita com X. Embaixo. Palavrinhas escritas com CH. Chegasse, chicoteado, chamou. Vamos fazer a família do X. Chá, xé, xi, xó, chu. Fazendo a leitura da palavrinha do CH. Chá, xé, xi, xó, chu. Então, o que nós entendemos ao ler a palavrinha embaixo e as demais com CH? O que pode ser observado nessa leitura? Ao ler as palavras embaixo, chegasse, chicoteado e chamou, é possível observar que tanto a palavra com X como as com CH apresentam o mesmo som. Som da palavra chamamos de fonema. Agora, indo para o texto, interpretação de texto. Do que se trata o poema Serra do Rola Moça? O poema, conta a história de um casal de noivos que foram à vila se casar, mas na volta a noiva sofreu um acidente de cavalo, rolando serra abaixo. Quais são os protagonistas do poema? Quem são os protagonistas, Os protagonistas é um noivo e a noiva, ou é um casal, ou é um homem e uma mulher. Todas as respostas estão certas, certinho? Vamos lá. Protagonista, foi explicado ontem, Protagonistas são aquelas pessoas principais, os personagens principais de um texto. Por que eles atravessavam a serra? Porque eles queriam casar na vila. Provavelmente, do lado onde que eles moravam, não tinha uma capela para se casarem. 7. Poema narrativo é o texto, todo poema que tem uma estrutura de versos, estrofes, métrica e rima, Ele tem toda uma estrutura ali organizada de um poema. Mas ele não envolve somente os sentimentos ou as rimas. Ele tem uma características, de uma história. Ele apresenta uma história. Ele tem uma estrutura de poema, mas ele não se prende somente ao sentimento, como é o caso mais das poesias, Ele vai trazer pra gente uma história. Aí, isso é uma explicação e vem a pergunta, Porque tem um pontinho final, não de interrogação. Seguindo a pergunta. Em que período do dia ocorre a ação narrativa do poema? Justifique sua resposta. Você poderia estar justificando com um pedaço do texto. Olha aqui, no finalzinho da tarde e início da noite. Porque no verso ele fala, as tribos rubras da tarde. Rubras ainda que a ideia assim daquele entardecer que fica meio vermelho, laranjado, que elas são rubras, As tribos rubras da tarde rapidamente fugiam. A tarde está fugindo. Se a tarde está fugindo, ela está indo embora ou ela está chegando? Ela está indo embora, então o dia está acabando. Temendo a noite que vinha. Ou seja, estava entardecendo e iniciando a noite. Como se sentiam os protagonistas? Transcreva um verso, que mostra isso. Eles estavam muito felizes, O texto fala que eles riam até sem motivo. E como você justifica isso? O texto fala, entre aspas, porque você vai pegar direto o texto, os dois estavam felizes e riam como eles riam. Que acontecimento inesperado ocorreu? O cavalo que a moça estava pisou em falso, ou seja, pisou porque era estreito o caminho, o cavalo pisou errado, Isso, o cavalo escorregou e foi tanto o cavalo como a noiva para o abismo, eles caíram no despenhadeiro. E o noivo, desesperado, correu atrás, pulou atrás para ver, se conseguia resgatar a sua noiva. O poema é iniciado pelo seguinte verso. A Serra do Rola Moça não tinha esse nome não. Por que dessa afirmação? E por que passou a se chamar assim? Essa afirmação é porque esse nome é um apelido dado pela fatalidade. Não é um nome que se deu ali quando fundaram as vilas em volta, Isso é um apelido. E ele passou a se chamar assim pela noiva ter rolado serra abaixo. Certinho?